Pessoal, continuaremos hoje a explorar a lógica do curto e médio e longo prazo. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque é a partir deste conceito que nós vamos desenvolver o senso crítico do investidor inteligente, que tem como objetivo, né, nós desenvolvermos o senso crítico para poder tomarmos a decisão aonde iremos deixar nosso dinheiro. E para isso, vamos usar aqui uma temática gamer com bolinhos e para enraizar esse conceito após a nossa vinheta. Bom, pessoal, no último vídeo, que vai estar com o card aqui, nós começamos a discutir a lógica do dinheiro e o primeiro ponto que nós trouxemos é o conceito do curto, médio e longo prazo, né? E nesse vídeo nós exploramos que uma das lógicas válidas para esse conceito é que quanto mais tempo eu fico com o dinheiro, né, no investimento, mais eu tenho que pagar a pessoa que teria emprestado ou comprado o produto de investimento. Mas não é só isso que faz o dinheiro render mais no longo prazo. E para a gente trazer esse conceito, eu trouxe aqui na temática gamer uma corrida, tá? E nessa corrida nós iremos usar três tipos de produtos do Tesouro Direto. Por quê? Porque eles são bem representativos do que acontece com a maioria dos produtos, é acessível, todo brasileiro tem acesso. Então, a ideia para passar o conceito dessa lógica vai ser bastante útil, vocês vão ver. Então, para isso, nós vamos disputar uma corrida de bolinhos. Tá? É exatamente isso, sendo que o bolinho é o dinheiro, né? E nós vamos colocar esses bolinhos na corrida nas raias do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo, tá? E a diferença é que essa corrida todo mundo vai terminar lá em 2035. Por quê? Porque é o produto mais famoso do Tesouro Direto, que as pessoas usam muito, que é o que vence em 2035. E nós vamos ver o que acontece com esse dinheiro em forma de bolinho se ele for correndo ao longo do tempo nessas raias. Então vamos lá direto ao ponto para a gente entender isso. Bom, se a gente vê a corrida do bolinho, por exemplo, no Tesouro de Curto Prazo, que é qualquer Selic, né, que tem o nome Selic ou LFT, o que nós vamos enxergar aqui? Durante a corrida, né, ele vai rentabilizando, ou seja, ele vai aumentando o valor dele, só que por ele ser um produto de curto prazo, ele normalmente vai ter um vencimento de 2 em 2 anos, que é representado pelo quadradinho com a exclamação ali. Ao chegar nesse checkpoint, né, ele sai taxas e impostos. E aí nós temos que reaplicar, porque o nosso objetivo é que na corrida ele chegue até 2035. E ele vai pagando taxas e impostos de 2 em 2 anos até ele ter a linha de chegada, que é finalmente quando nós tiraremos o dinheiro. A questão é que por ter esses vencimentos, por ele ser um produto de curto prazo, e ter a saída dessas taxas e impostos, lá no final ele vai ser o bolinho menor de todos, né? Justamente por isso. Aí nós temos aqui, na segunda raia, o bolinho do médio prazo, né, que seria simbolizado pelo IPCA 29 ou IPCA 26, né, que são produtos que vencem um pouco depois, em torno de 3 anos. Né? E quando a gente acompanha a corrida desse bolinho, e lembrando que todos os bolinhos começam iguais, o mesmo volume de dinheiro, por ele demorar mais para vencer, que já seria um produto de médio prazo, ele demora mais para pagar as taxas e impostos, né? E nisso, quando como ele tem que pagar menos taxas e impostos para ser reaplicado, quando ele chega no final, ele vai chegar a um bolinho maior, né?
E é interessante isso, porque explica-se bem a diferença entre o curto e o médio prazo. Então, de maneira geral, o médio prazo ele vai pagar mais sim que o curto prazo se você levar isso o tempo até 2035. Mas o objetivo aqui é a gente ver o que acontece com o tesouro mais longo, que é o 35. Também partindo do bolinho inicial, o mesmo bolinho, ele começa a rentabilizar. E repara que ele não vence, ele vai vencer só lá em 2035. Como ele não tem como pagar essas taxas e impostos em vencimentos, ele vai ficando maior. Né? E lá no final da corrida, olha só que interessante. E o legal é que as nuvenzinhas ali seriam simbolizados pela taxa semestral, que todos têm, mas o vencimento não tem. Essas taxas intermediárias não tem. E aí o que acontece? O bolinho final do longo prazo fica maior. E essa lógica, gente, ela é muito importante porque ela começa a nos dar parâmetros para a gente escolher produtos, né? Por exemplo, se você chegar e ter a sobra do teu trabalho para investir e colocar na raia do curto prazo, provavelmente, quando você chegar na velhice, não vai resolver o teu problema. Por que não vai resolver o teu problema? O bolinho vai crescer, ele vai crescer, mas ele vai crescer menos do que ele poderia. E tem um outro problema também, a inflação, que é o quanto as coisas sobem com o passar do tempo, ela vai comendo esse lucro ou comendo parte desses bolinhos do curto prazo. Então isso normalmente reflete na vida prática muita dificuldade no final da vida, mesmo que você consiga guardar dinheiro. Quando a gente começa a trabalhar com o médio prazo, a gente já começa a ter algum tipo de ganho, tá? Por quê? Porque os vencimentos são mais espaçados, mas mesmo assim, apesar do bolinho ser maior do que o curto prazo, ele ainda não resolve totalmente. Por isso que nós deixamos esta raia do jogo simbolizado para você pagar contas que são obrigatórias, né? Como dito no vídeo que vai estar no final desse box. Mas a gente pode, por exemplo, citar aí outras coisas, pagar aluguel o ano inteiro com desconto, podemos citar pagar impostos como IPVA, IPTU, enfim, toda a reserva de médio prazo aí é um bom lugar, porque o bolinho cresce, né? Mais que o curto prazo. E por fim, pessoal, o bolinho que mais nos interessa para o enriquecimento é o bolinho do longo prazo. Então, nessa simulação que a gente fez, deixar o nosso dinheiro no longo prazo, ele é mais interessante para a gente, não é? Por quê? Porque ele vai terminar com mais dinheiro. Uma implicação prática muito básica. Se essa raia faz o bolinho crescer mais, a gente pode colocar até menos dinheiro. Porque a grande discussão, né, depois que nós entendemos essa lógica, é saber o seguinte: qual é o tamanho do bolinho que nós temos que colocar em cada uma das raias, porque nós precisamos ter as três, tá? Para que no final da nossa vida nós tenhamos bolinho suficiente para vivermos bem, não é? E nós continuaremos a abordar esse tema. Tá ok? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa lógica, vai ter um videozinho aqui no card no final. E se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, fazer a sua inscrição e ativar os sininhos, porque nós continuaremos a abordar esse tema, nós vamos destrinchar em outras vertentes para que essa lógica do dinheiro ela seja bem instalada, até estarmos preparados para poder escolher os investimentos que vai nos atender melhor ao longo das nossas vidas, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.